Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. A nossa convidada de hoje é Flávia Verdugo. Ela é assistente social formada pela Pontífice Universidade Católica, PUC de São Paulo, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da USP e também é psicanalista. Entre 2019 e 2020 foi secretária de Saúde de Poá e também foi diretora de Atenção à Saúde na Secretaria de Saúde de Suzano. Atualmente, ela é presidente do PL de Poá e é pré-candidata a prefeita da cidade. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada, Léo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, pelo privilégio de compartilharmos ideias, né? Sim, é um prazer te receber aqui mais uma vez, Flávia. Mais uma vez a gente podendo ter esse bate-papo, falar sobre Poá, sobre sua vida, sobre sua atuação. E eu queria que você falasse um pouco, a gente já antecipou essa questão de ser pré-candidata. A última vez que você esteve aqui, você estava para assumir o PL de Poá. Isso mesmo. E daí já teve todos os eventos de pré-candidatura, a gente já está na expectativa. E eu queria que você contasse um pouco. Na sua experiência política, você nunca chegou a se candidatar efetivamente para um cargo eletivo. Por que dessa vez você decidiu se candidatar e já a prefeita? Eu sempre falo para as pessoas que por conta da minha trajetória de vida e principalmente trajetória profissional, eu sou assistente social. Então eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. E eu conheci a minha cidade de dentro. Eu converso muito isso com as pessoas de Poá em especial. Através das dores das pessoas, da vulnerabilidade das pessoas. Eu gosto dessa questão humana. Eu amo isso, eu amo pessoas. E, enquanto assistente social, funcionária pública, concursada da minha cidade, a sua atuação ela é muito limitada. Você atende muitas pessoas, muitas famílias. Quando eu assumi o concurso, eu ingressei na área da assistência. Depois eu fui para a saúde, alcançando a vida de muitas pessoas, sempre a partir da dor, da falta, da vulnerabilidade. Então, você tem um alcance específico no bairro que você atua, no equipamento público que você está. A partir do momento que eu assumi a Secretaria de Saúde e com compromisso técnico, fazendo a política pública funcionar, junto com toda a minha equipe, eu vi um alcance muito maior. Eu posso alcançar a vida de mais pessoas, eu posso melhorar a vida de mais pessoas com a política do bem, com a política que dá certo, com responsabilidade, com compromisso. Então, a partir daí, eu comecei a ingressar no campo da política com pessoas e principalmente de dentro, fazendo a política pública funcionar, mas utilizando a política da maneira correta. Eu sempre falo a política do bem, a política que qualifica a vida das pessoas. Então, isso fez uma grande diferença e eu me encontrei no meu propósito de vida, que é melhorar e qualificar cada dia mais a vida da população. E, Flávia, até uma iniciativa interessante que você teve durante o seu período, nesse período que você atuou lá em Poá, foi uma iniciativa de atendimentos de saúde em vários pontos da cidade. Como é que surgiu essa ideia? Conta um pouco pra gente como é que foi todo esse processo para atender essa gente que você foi conhecendo. Eu tenho um projeto social há quase 2 anos e meio, que nós percorremos bairro a bairro da nossa cidade de Poá, e com um grupo de voluntários com mais de 50 pessoas. Então, nós temos fisioterapeutas, massoterapeutas, médicos, clínicos gerais, ginecologistas. São pessoas que realmente gostam de gente e querem atuar e atuam de forma voluntária nesse projeto. Então, nós já percorremos vários bairros da cidade, Quêmel, Calmon Viana, Vila Varela, região central, em Vila Júlia. Então, nós fazemos esse atendimento uma vez por mês, de forma voluntária, bairro a bairro, sempre um líder comunitário, um pastor, um padre, sempre está pedindo esse atendimento para a nossa equipe, que nós fazemos de forma voluntária. Inclusive, para quem é de Poá que está nos assistindo, pode nos acionar, que em breve nós podemos ir aí visitar o teu bairro e fazer esse atendimento também. É muito legal isso, Flávia. E parece que toda essa movimentação, todo esse conhecimento que você já tem da cidade tem gerado resultados. Uma pesquisa de intenção de votos feita pelo Instituto ASN em março, você já está como segundo colocada nas intenções de voto à prefeita, com 21% das intenções. Isso é um sinal que a sua candidatura, pré-candidatura, né, no caso, já tem alavancado na cidade? E que, para você, o que se deve essa já boa pontuação em algumas dessas pesquisas já? Ô, Léo, eu vejo com muita clareza que a população de Poá clama por mudança. Clama por essa renovação na política da cidade. Nós, ali na nossa cidade, a população não aguenta mais gestões ruins.
sem comprometimento com a população, sem uma gestão com responsabilidade com o dinheiro público. Eu falo que quando você aposta em um candidato, você está fazendo e firmando um contrato com ele. Você está fazendo um contrato de 4 anos com esse candidato. E a sua obrigação é você dar resultado para a população. E a população de Poá não aguenta mais maus gestores à frente da cidade. Então, essa renovação política, que é isso que nós queremos trazer para a cidade, a exemplo da cidade de Suzano, da figura do Rodrigo, o gestor mais bem avaliado da nossa região, um nome novo, sem vício na política, um gestor sério. O prefeito de Itaquá, que é um grande exemplo disso, é essa política do bem que faz a diferença na vida das pessoas, é isso que nós queremos trazer para a nossa cidade. Eu falo que tem muitos políticos que falam, olha, eu estou há 10, 20 anos na política da cidade. Eu teria vergonha de bater no peito e falar assim, olha, eu já estou 20, 30 anos na política da cidade, então você fez parte de toda a desconstrução que há dentro da cidade de Poá. A desconstrução dos serviços de saúde, de zeladoria, de educação, de segurança. Então, hoje na rua, eu converso com pessoas todos os dias, de diferentes bairros da cidade, e a população clama por essa mudança, essa renovação, uma política nova para Poá. Eu acredito que o resultado dessas pesquisas é que as pessoas elas têm abraçado esse nosso projeto, porque na vida você tem que trabalhar com verdade e com honestidade. E eu sempre procuro, no meu discurso e na minha prática, transparecer isso para as pessoas. O meu discurso ele tem que ter coerência com a minha prática. E a nossa prática tem que ter muita verdade, muita honestidade e principalmente na sua trajetória. Sim. E daí, Flávio, você citou, por exemplo, alguns dos... que a população tem ansiado por mudança. Você citou a questão da saúde. A saúde da cidade de Poá é atualmente muito criticada. Sim. Você foi secretária de saúde e as críticas hoje em dia são em questão de falta de medicamento, demora de atendimento e até mesmo o fechamento de algumas unidades. Também teve uma das principais questões, foi a mudança do hospital Guido Guida para pronto atendimento Guido Guida, durante essa gestão da prefeita Márcia Bim. Como você, tendo sido secretária, avalia essa mudança e, na sua opinião, se você estivesse lá, o que você teria feito de diferente? Você teria falado, não, gente, não dá para fazer desse jeito não, pelo amor de Deus. O que você teria feito de diferente? Eu vou te dar um exemplo muito prático. Quando eu assumi enquanto secretária de saúde, eu assumi numa grande crise financeira e numa crise sanitária. Logo começou a Covid-19 e houve queda de arrecadação. Foi nesse cenário que eu assumi. Eu teria a mesma desculpa de fechar equipamentos por conta da crise financeira e crise sanitária. E muito pelo contrário, com menos orçamento, nós reorganizamos a pasta da saúde, junto com a equipe da saúde, principalmente os funcionários públicos que trabalharam muito. E além de reorganizar a pasta, com menos orçamento, nós abrimos novos equipamentos. Então, o primeiro ponto é que falta gestão, falta prioridade. Você nunca, enquanto um gestor público, e principalmente um gestor na saúde, você não vai mexer na porta de entrada do SUS. Eles retiraram o principal programa do SUS, que é a Estratégia de Saúde da Família, onde agentes comunitários, nos bairros, casa a casa, rua a rua, avaliando a situação de saúde das pessoas. Além dos agentes comunitários, você tem um médico generalista na unidade de saúde, 40 horas, prestando atendimento para a população, avaliando os casos crônicos, idosos, mulheres, crianças. Então, você retira essa porta de entrada, você dificulta o acesso. Há índices de piora na saúde da população, porque se você não trabalha com prevenção, você vai trabalhar com o quê? Com a doença. Sim. Então, você já não tem um serviço básico na cidade. Você retira o programa de estratégia de saúde da família. Hoje nós temos 12 unidades de saúde funcionando na nossa cidade, de forma muito precária, porque não houve aumento do efetivo nessas unidades, a estruturação da porta de entrada, isso não aconteceu, então o atendimento ele se dá de forma muito precária, sacrificando os funcionários públicos que estão ali na ponta todos os dias, muito dedicados, prestando atendimento, então não houve um planejamento. Você não mexe na porta de entrada do SUS, que é a atenção básica. Isso é o básico. Sim. É o posto de saúde que está no seu bairro. É a equipe que está ali pronta para te atender, para você facilitar acesso. Quando você pensa em saúde, você pensa em acessibilidade.
Exato. As pessoas precisam ter acesso. E hoje você não tem um acesso na cidade de Poá. Além disso, nós não temos mais um hospital. Sim. Nós temos um pronto atendimento ineficaz, porque todas as internações são feitas via regulação do Estado e nós sabemos a dificuldade de vagas e a dificuldade dessa regulação, isso em todas as cidades. Então, não há um atendimento mínimo na cidade de Poá. Eu falo com muita clareza, com muita certeza, enquanto profissional da saúde, Poá não tem SUS. A população clama por socorro, a saúde clama por socorro e precisa dessa estruturação urgente na nossa cidade. E Flávia, você citou, por exemplo, fechamentos de unidades básicas de saúde. Isso. Um equipamento que é, assim, o pessoal ficou muito chateado. Eu lembro quando a gente publicou essa questão em 2022, foi o CS2, Sim. que era na região central ali de Poá. Sim. E hoje o prédio ali na região central está abandonado. Ele está abandonado, é um prédio grande. Sim. E a gente sabe, além de questões de a falta de saúde, gera uma questão de segurança também, né? Exatamente. Qual o impacto que o fechamento dessa unidade na região central teve para a saúde do município? O CS2, ele comportava um volume considerável de atendimentos. E também tinha um diferencial. Nós tínhamos assistente social e psicólogo nessa unidade, que nós chamávamos de mini-equipes de saúde mental. Que é a área da saúde mental também, principalmente pós-pandemia, houve um aumento significativo em todas as cidades. Então, nós tínhamos esse atendimento na atenção básica, na porta de entrada. Então, esses atendimentos, eles foram redirecionados para uma outra unidade muito menor, que é do posto de saúde da Vila Júlia, que antes era estratégia de saúde da família e agora não é mais. Então, os atendimentos eles foram redirecionados para essa unidade, uma unidade menor. Não houve um aumento do quadro efetivo dessa unidade, muito pelo contrário. Então, você imagina, um posto que já tinha um atendimento alto, você juntar com a população com outra unidade, e ainda o posto da Vila Júlia não é um posto de fácil acesso, você tem que subir ali um morro para você conseguir chegar até a unidade. Você imagina um cadeirante, um acamado, um idoso, a dificuldade de acesso até essa unidade. Que a gente esquece muitas vezes, né, Flávia? Que as pessoas não têm Exatamente, a facilidade do carro, não às vezes, tem, não é todo mundo que tem carro, Exatamente. Não é todo mundo que tem recurso para Uber. Principalmente quem vai muitas vezes ao SUS são pessoas com a questão de vida, com uma renda menor, são vulneráveis. Sim, sim. Então não vão ter qualidade, não vão ter um carro muitas vezes para levá-los lá até um Léo, local. você vê como falta planejamento, falta humanização. Você precisa gostar de pessoas. Gostar de pessoas. E quando a pessoa ela chega até uma unidade de saúde, ela não chega porque ela está bem. Ela está doente, ela está com alguma questão que está deixando ela numa situação mais vulnerável. Então, você chega na unidade, você tem que ter acesso e, principalmente, um atendimento humanizado. Então, essas coisas elas foram se perdendo. E, infelizmente, a população hoje... Porque eu converso com pessoas todos... Domingo a domingo eu estou conversando com pessoas. E a gente percebe uma tristeza, um desânimo, uma falta de perspectiva. É isso que a gente precisa resgatar na nossa cidade. Inclusive, a gente falou um pouco sobre a questão também da terceira idade. E a gente falou sobre obras também abandonadas. E um outro espaço que foi abandonado e até vandalizado na cidade é o prédio do Cantinho do Idoso. Onde havia atividades para esse público da terceira idade. E outra obra que também foi abandonada, porque começou em 2014, teve uma readequação de projeto em 2020, e já são mais ou menos 4 anos que não tem, ninguém mexe lá, é a UPA do Calmon Viana. Sim. E a gente está falando de saúde, seria um equipamento importante. Sim. Por que tem sido tão comum encontrar prédios e obras abandonadas na cidade de Poá? Porque você percebe que não há uma linha de gestão nas gestões que assumiram a nossa cidade. Quando você tem planejamento, você tem que ter começo, meio e fim. Isso faz parte de uma política organizada e você precisa ter planejamento. Que você planeja o seu orçamento, você planeja os seus projetos, a quantidade de pessoas que você vai atender e qualquer obra que você coloca no seu plano de governo, você precisa ter começo, meio e fim. Você percebe que na nossa cidade as obras têm começo,
e acabou no meio, porque não tem planejamento. Não tem planejamento. A UPA de Calmon, a população precisa ter essa porta de entrada no serviço de urgência, emergência, para não atravessar a cidade. Precisa ter essa facilidade de acesso. Enquanto profissional da saúde, eu bato muito nessa tecla das portas de entrada que a gente precisa ter na saúde, para você facilitar e qualificar o acesso das pessoas. Porque o trabalho preventivo, ele evita muitas coisas, principalmente o agravamento dos casos crônicos, os casos agudos você consegue agir com maior eficácia, então você precisa facilitar isso para a população. E hoje a obra de Calmon é mais uma obra parada. O Cantinho, semana passada eu fiz uma reunião, alguns idosos da cidade, muito ativos, quase 20 idosos, nós fizemos uma reunião com eles e é uma tristeza muito grande ouvir o relato deles na cidade. Que eles querem ter atividade, não só na área da assistência, mas você precisa trabalhar em outras frentes com os idosos, assistência junto com a saúde, também com a segurança pública, envolver as pastas nessa área. E nós tínhamos profissionais muito qualificados que atuavam na cidade, que realmente eram compromissados com esse público e que, infelizmente, hoje, qual política para a população idosa que nós temos em Poá? Eu, particularmente, desconheço. Nós temos trabalhos isolados de pessoas que realmente querem fazer a diferença na cidade e que têm tentado, de forma muito precária, com pouco recurso, com pouco incentivo, realizar esses trabalhos que nós temos tido, mas de forma muito isolada. Nós temos vereadores que trabalham com Zumba, que têm feito trabalhos sociais ali na cidade, para que a população ela tenha um acesso mínimo. Mas, infelizmente, hoje o Cantinho, que era um grande marco da nossa cidade, principalmente para os idosos, foi desconstruído também, mais uma política pública desconstruída na nossa cidade. E essa reunião da semana passada que eu tive com esses idosos, eu saí muito entristecida, mas também muito esperançosa, porque a gente precisa ter uma política pública séria na nossa cidade. E quando a gente fala sobre esses problemas, a gente também entra, às vezes, em questão de infraestrutura. Todas essas questões de prédios abandonados têm a ver também com essa questão de infraestrutura. E Poá sofre quando se trata de chuva. Poá sofre grandes alagamentos, grandes enchentes. E a área do piscinão, que servia deveria servir para evitar essas enchentes, teve gente até reclamando que o próprio piscinão estava causando enchentes. Sim. E hoje a área do piscinão virou um lixão a céu aberto, é uma área de descarte irregular. Várias pessoas têm reclamado disso, inclusive a cidade foi advertida pela CETESB. E como solucionar esse problema das enchentes em Poá? Como falar para as pessoas, a gente sabe que infraestrutura não é uma coisa simples, mas como falar para as pessoas que talvez elas não vão ter que mais sofrer com enchentes assim nos próximos anos? Quando você pensa em enchente na cidade de Poá, você precisa pensar no grupo político que você está. Porque as enchentes de Poá não é um problema isolado na cidade de Poá. Você precisa ter essa articulação regional para discutir com os municípios vizinhos, como Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba. Você precisa ter essa articulação regional e também com o governo do estado. Então, se você tem uma base política para fazer essas discussões e principalmente ter um estudo técnico da tua cidade, porque você precisa ter esse estudo realmente sério, realmente eficaz, além de programas preventivos para a própria população. Haja vista o descarte irregular. A população ela precisa também fazer o seu papel nessa questão, mas precisa ter uma política dentro da cidade que fomente isso. E hoje nós não temos. Porque não tem uma zeladoria eficaz na cidade, muito pelo contrário, e não tem nenhum projeto efetivo nessa área. Mas falta articulação e base política a nível estadual para você fazer esse tipo de discussão, porque é uma discussão complexa e muito maior. Não é só do município de Poá. Você precisa reunir outros prefeitos para, em conjunto, porque todos têm interesse de melhorar e qualificar a vida da população das suas cidades. Então, precisa ter esse desejo político de mudar. Porque muitas gestões, ouvi isso ontem, inclusive, olha, prometem, mas ninguém resolve nada, foi o que eu ouvi. Eu falei, por isso que não é uma questão de promessa, você precisa ter um estudo técnico e sério da tua cidade e ter essa articulação política com as outras cidades. Isso é fundamental para começar a dar um pontapé inicial para a resolução dessa questão em Poá. Porque senão vai passar gestão após gestão e a fala sempre vai ser a mesma, que todo mundo promete
e ninguém de fato tem algo efetivo para resolver. Porque isso é interessante, né, Flávia? Porque, como você disse, não é um problema isolado de Poá. Não é. Poá é muito complexo. Exatamente, porque tem questões de rios. A gente sabe que tem pessoas que muitas vezes moram em áreas de ocupação, então às vezes também estão muito próximas do Exatamente. rio. Eu lembro quando nós fizemos uma cobertura em Itaquá, que também estava sofrendo com Exatamente. isso, alguns bairros, porque às vezes é um bairro mais baixo, é uma questão de como Sim. o estado se desenvolveu. Então é complicado, é uma questão complicada, mas como você disse, é uma questão também de articulação. Conversar com o governo, temos a questão do desassoreamento do rio Tietê, isso pode ajudar, mas também tem a questão da ajuda da população, evitar o descarte irregular e todas essas questões que muitas vezes contribuem com as enchentes. E também no último dia 16 de março, agora falar sobre até uma coisa boa, né? Foi inaugurado o novo viaduto de Poá. E eu queria que você falasse qual vai ser a importância deste equipamento para a mobilidade da cidade. Qual foi a importância da inauguração? E você que mora em Poá, isso já tem percebido a diferença ali no fluxo do centro? Sim. Melhorou bastante, foi uma obra muito importante para a nossa cidade, importantíssima. Mas quando você pensa numa obra, você nunca pode pensá-la de forma isolada. Sim. Então você precisa de um estudo do trânsito e de outras obras ao entorno do viaduto para que haja realmente uma efetividade nessa obra. A obra foi importante? Importantíssima. Claro, foi um ganho muito grande para a nossa cidade, eu fico muito feliz. Mas a gente precisa de um estudo técnico ao entorno do viaduto, realmente de fluxo, engenheiros técnicos. Por isso que eu bato muito na tecla, que as áreas técnicas das secretarias, elas precisam ser respeitadas. E precisa ter esse incentivo, que realmente tenham pessoas técnicas que entendam do assunto, para que você não inaugure uma obra de forma isolada sem um estudo técnico ao entorno. Então foi uma obra importante, realmente houve uma melhora, sim, mas a gente precisa estudar o entorno, principalmente a questão da mobilidade nas áreas ao entorno do viaduto. E isso eu desconheço que houve, de fato, esse estudo. Porque você já tem sentido que, apesar do viaduto ali, tem ainda, às vezes, atravancado o trânsito? Sim, um pouco. Tá um pouco confuso ainda. Tá um pouco confuso. Entendi. E é importante essa questão de você não olhar, como você disse, não olhar isoladamente, mas tentar desenvolver todos esses outros pontos da cidade. Porque quando eu penso numa obra, existe toda uma logística ao entorno, né? Exatamente. De mobilidade, o que vai impactar na vida das pessoas, nos bairros ao entorno, nos serviços de educação, saúde, lazer, segurança. Então precisa ter um estudo técnico sério. Exatamente, ainda mais porque trânsito é uma coisa que impacta muito a vida das pessoas. Impacta diretamente a cidade. Porque se você atrapalha o trânsito, você atrapalha quem vai chegar no trabalho e o trabalho... Não, você impacta em todos os serviços. Exatamente. Impacta. Então é sempre importante ter, igual você falou, essa questão técnica. É importante focar nessa questão técnica. E a gente sabe que, em meio a tudo isso, Poá passa por uma crise financeira. Foram sérias dificuldades de arrecadação nos últimos anos, principalmente depois de 2019, que a sede do Itaú saiu da cidade, que era ali, tinha uma grande arrecadação por causa dessa grande empresa. Na época, a gente fez uma pequena pesquisa, o orçamento da cidade foi fechado para aquele ano de 2019 em 480 milhões, prevendo 15 milhões mensalmente vindo do Itaú. Daí, fazendo a conta, na estimativa 2020, quando fosse ter a perda do Itaú efetivamente, seria uma queda de 140 milhões. Então a gente está falando aí que o orçamento da cidade ia ficar mais ou menos 340. Mas o orçamento da cidade para esse próximo ano já é outro. Eu queria que você falasse, o orçamento da cidade realmente é baixo? Como é alegado, estamos vivendo uma crise financeira e tudo mais. O orçamento da cidade realmente é baixo? E como é possível aumentá-lo? Na realidade, essa questão orçamentária já houve um reequilíbrio. Se você comparar as arrecadações, já está quase pareado. Então, houve um reequilíbrio realmente na arrecadação da cidade. Então, hoje, o que é muito claro é a falta de gestão e responsabilidade na aplicação do orçamento público de Poá. Então, eu não vejo hoje o Poá com uma crise financeira, mas eu vejo hoje com muita clareza a falta de gestão e responsabilidade com o dinheiro público da cidade. E como que você aumenta esse orçamento? É o que eu falo da força do seu grupo político.
Você precisa ter essa articulação com o governo do estado, com os programas do governo, com o governo federal. E isso nós temos na nossa base no nosso grupo político. Não adianta você ter um orçamento na tua cidade e você ficar isoladamente na tua cidade e não buscar realmente melhorias para Poá. Então você precisa ir atrás de articuladores, os deputados da sua base, os deputados que realmente têm compromisso com as cidades, o governador do estado, governo federal. Então, é necessário ter essas articulações. Eu falo, eu não tenho mandato na cidade, mas algumas instituições da cidade na área da assistência sempre nos procuram ajuda, porque eles estão se mantendo e com um atendimento muito sério, com muita responsabilidade na cidade, eles estão se mantendo de forma muito apertada, atendem pessoas com deficiência, atendem mulheres, atendem crianças. E eu falo, eu não tenho mandato. E eu, através da intermediação dos deputados, o deputado federal Marcel Vino, o deputado estadual André do Prado, eles direcionaram emenda para essas instituições, como a APAI. O deputado Marcel Vino tem um compromisso com as APAIs, é um deputado que de fato defende a causa da pessoa com deficiência. O deputado André, a ONG Social Skate, que tem uma prática com os esportistas, com crianças, serviço de convivência na cidade, o Batuíra, o Instituto Felipe Mateus, que atende pessoas com deficiência. Então, nós direcionamos emendas para essas instituições. Eu falo, eu nem tenho mandato. Então, você percebe o que é compromisso, você ter boas articulações, isso faz toda a diferença. Sim. Então, a questão orçamentária, isso não é mais desculpa. Agora, precisa de alguém que faça gestão na cidade e que tenha compromisso na direção desse orçamento. E outra questão que tem incomodado muita cidade, a gente falou sobre essa questão de serviço de zeladoria, a gente está vendo muitas escolas municipais que não têm manutenção, então, às vezes algumas áreas das escolas estão cheias de mato ao redor, e muitas vezes obrigando os alunos a ficarem meio esses matagais, esses locais muitas vezes sem estrutura. Como mudar a realidade da educação de Poá para garantir um futuro melhor para as crianças? E você acha que além da zeladoria, quais são os principais problemas que a educação enfrenta hoje ali na cidade? Eu falo que a educação de Poá sempre foi uma referência na região, porque nós temos profissionais altamente qualificados no nosso quadro da educação. Pessoas técnicas, sérias, com muita responsabilidade. Mas é o que eu falo, para essas pessoas desenvolverem o seu trabalho, você precisa ter uma gestão séria. Um exemplo, a Escola Estância. Vocês devem ter acompanhado, alvo de muitas denúncias, que a escola parece uma estufa, as crianças passam mal lá dentro, os professores passam mal, ninguém aguenta ficar dentro da escola, uma questão estrutural muito grave, muito séria, que precisa ser resolvido. Então, você precisa ter essa articulação e esse fortalecimento do seu quadro, principalmente o quadro de professores, o quadro de supervisores, a supervisão técnica municipal dentro da cidade. Nós precisamos avaliar essas questões e existem recursos para essa zeladoria, para essa manutenção das escolas. Então, precisa dessa articulação e desse compromisso com a educação da cidade. Porque a parte estrutural é o que você está falando, está muito precária. Eu dei um exemplo da Escola Estância, que é muito triste de ver. E imagine uma mãe, eu falo quanto mãe, quanto mulher, a angústia de deixar o seu filho numa escola que você sabe que não tem uma estrutura mínima para atendimento. E para os professores, para os diretores, para os coordenadores, você precisa valorizar os seus funcionários, valorizar o profissional que está ali na ponta e principalmente investir nessa questão da estrutura. Mas para isso precisa ter planejamento. Sim. Você precisa planejar o seu orçamento, o que você vai articular via Estado, o que você articula via federal. Então, você precisa ter esse planejamento. Quais áreas você vai priorizar no seu plano de governo? Porque senão fica uma coisa como está hoje na cidade, sem eira e nem beira. Você não tem claro qual que é o plano de governo dessa gestão. Não tem claro se é educação, se é saúde, se é zeladoria, se é segurança. Nós não temos clareza hoje. Fica uma coisa sem eira e nem beira, por isso que o orçamento hoje não é distribuído e não é aplicado com eficácia e responsabilidade. E uma das coisas assim que muitos munícipes reclamaram nos últimos dias, no último 26, perdão, Poá completou 75 anos e foram realizados shows gratuitos de aniversário para a cidade. Mas os eventos não tiveram adesão do público. Algumas fotos até assim são chocantes. Você fica... Nossa, sim, não foi pouca gente mesmo. E na sua análise
Sim, parece uma coisa boba de se pensar, mas, por que a adesão do público foi tão pequena numa festa que deveria ser tão importante para a cidade? 75 anos. Sim. É um marco para a cidade. Por que a adesão foi tão pequena? Você percebe a rejeição da população com a atual gestão. E a própria tristeza mesmo de ser morador de Poá, que sempre foi a cidade jóia, a princesinha do Alto Tietê, e você acompanhar de perto toda essa desconstrução da cidade, isso é muito triste. Eu fui em um dos dias e realmente sem público. E conversei com os comerciantes ali e é muito triste o prejuízo dessas pessoas que montaram as suas barracas ali para a festa, que se dedicaram com alimentação, com outros produtos, o prejuízo para eles com o baixo público, com a baixa adesão. A população de Poá clama por mudança, clama por renovação. A população de Poá não aguenta mais gestões ruins na cidade. Eu falo, a população não suporta mais isso. E você percebe o sentimento mesmo do povo, que nem no aniversário da cidade, estavam ali presentes. Sim. E geralmente em festas, aniversários, você já tem uma estimativa de um público. Uhum. E infelizmente é reflexo de mais uma gestão ruim na cidade. E desde que você assumiu o partido, o PL em Poá, você tem falado sobre construir uma nova Poá. Você tem falado sobre um novo PL, eu lembro, eu fui no evento, um novo PL para uma nova Poá. É isso aí. E eu queria saber, como você, Flávia Verdugo, pretende fazer isso? Primeiro que com a mudança de gestão dentro do próprio partido, isso já representa uma mudança e o que o PL espera para a cidade de Poá, que é uma política de mudança, uma política de transformação e uma política para pessoas. Uma política que mude a vida da cidade e principalmente uma política que vai melhorar a vida das pessoas. É por isso que eu estou na política, porque eu quero melhorar a vida das pessoas. Eu não estou na política para melhorar a vida da Flávia. Eu estou na política para melhorar a vida da população de Poá. E isso faz toda a diferença, porque isso já muda um paradigma na política da cidade, que muitos sentaram ali na cadeira para melhorar a própria vida. E gestões desastrosas. Eu estou na política enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto assistente social, porque eu quero melhorar a vida da população de Poá. E, Flávia, a gente costuma perguntar isso para as pessoas, assim, olha todas as suas áreas de atuação, como conciliar muitas vezes isso? Porque a gente passou pelo mês das mulheres, né? Sim. Hoje a gente está gravando ainda em março, a entrevista vai ao ar outro dia. Mas a gente sabe que muitas vezes as mulheres têm dificuldades de participar da política, porque muitas vezes elas são mães, são responsáveis pelos seus lares, então elas não têm como muitas vezes se dedicar diretamente à política. Às vezes elas têm o sonho de mudar a vida das pessoas, mas os outros compromissos elas não conseguem muitas vezes conciliar. Como você espera conseguir ajudar essas mulheres, mesmo que vocês sejam responsáveis pelos seus lares, pelo cuidado com suas famílias, com seus pais, muitas vezes com seus filhos, participar da política? A gente precisa participar da política. Como fazer isso? Nós precisamos ter esse espaço para as mulheres na política. É o que você falou e deixou muito claro. Existem uma série de barreiras para as mulheres ocuparem um espaço público. Mas eu quero ser uma mulher que inspire outras mulheres e que segure na mão de outras mulheres para que elas ocupem espaços. Porque eu digo que nós mulheres tem questões nossas que só nós que estamos nesse papel que temos essa propriedade para discutir. Algumas questões da mulher, só nós sabemos o que nós passamos. Sim. Então precisa dessa representatividade no espaço da política, no espaço público. Existem muitos entraves. Eu, graças a Deus, eu sou mulher, eu sou mãe, eu tenho uma família muito unida, que me ajuda, que me apoia. Eu tenho amigos muito unidos que estão comigo, que também me ajudam. Eu falo que família não é só laço sanguíneo, né? São pessoas que nós vamos construindo vínculo e que também tem pessoas muito boas do meu lado, graças a Deus. Então eu tenho uma família que me ajuda. Eu falo que uma campanha ela começa dentro da tua casa. Uma família que te apoia, que te ajuda, e isso eu sou agraciada que eu tenho. Os meus pais, os meus irmãos, nós somos muito unidos, eles me ajudam muito com os cuidados com a minha filha. Eu tenho uma filha de 9 anos, a Valentina, que é linda, que também gosta de política, viu? Beleza. Ela gosta, 9 anos já. Ela me acompanha, ela gosta. Ótimo. E isso faz toda a diferença. Você precisa se encaixar dentro do seu propósito de vida. E esse é meu propósito de vida. Eu falo isso com muita verdade. E quando você se encaixa no
seu propósito, as coisas elas vão fluindo naturalmente. E isso abre espaço para outras mulheres também ingressarem. Existem muitas barreiras ainda, é histórico a baixa adesão de mulheres na política, a falta de incentivo concreto, mas eu fico muito feliz do partido, enquanto PL, realmente apoiar e estruturar uma candidatura feminina. E isso está fazendo toda a diferença. Inclusive, Flávia, como tem sido a construção das chapas para vereadores, e como você é uma mulher liderando o partido, a gente também tem essa expectativa de uma maior adesão de pré-candidatas mulheres. Tem tido, porque a gente vê em Poá, por exemplo, que a Câmara tem 17 vereadores, só 2 são mulheres. Sim. E a gente espera que quando o partido tem uma presidente mulher, tenha um pouco mais dessa adesão feminina. Você tem enxergado essa adesão feminina? Tenho enxergado não só de pré-candidatas, mas também de lideranças femininas. Eu vou dizer que 90% das minhas lideranças são compostas por mulheres. Mulheres no seu bairro, na sua casa, em espaços públicos. As mulheres, elas têm ocupado esse espaço e precisa ter esse incentivo. E eu tenho tido muito respeito, tanto por parte das mulheres e dos homens também, que respeitam muito a minha liderança dentro do partido. E isso é uma mudança de mentalidade, o que para mim tem sido muito importante nessa questão. Eu sou a primeira mulher a assumir a presidência do partido na minha cidade. Foi muito honroso para mim ser escolhida pelo PL. E eu fico muito feliz por fazer parte desse partido com grande força, que mais desenvolve as cidades no Brasil e realmente, efetivamente, apoia a candidatura de uma mulher na cidade de Poá. Sim, inclusive, tem uma importância do partido assim ser tão forte assim, porque hoje o PL é o maior partido do Brasil e tem uma questão de fortalecimento também dessas candidaturas para a prefeitura. Que a gente sabe que o partido cresceu muito nas últimas eleições. E eu queria que você falasse também, assim, além da expectativa de fazer o partido crescer na cidade, qual a importância que o partido vai ter nessa renovação? Você acha que é importante ter uma renovação na Câmara, tendo em vista a transformação que você também você deseja fazer na cidade? Eu penso que quando você defende a renovação, não é só uma renovação de pessoas, mas uma renovação de mentalidade. Isso é o mais importante para mim. Eu tenho muitos vereadores de mandato que estão comigo, que fazem parte da base do PL, outros de outros partidos que estão migrando para a nossa base do PL. E eu fico muito feliz porque esses vereadores que já estão no mandato, eles estão apostando num projeto de mudança e renovação para a cidade. Isso já demonstra da parte deles essa mudança de mentalidade, que eles também querem o novo. Apesar de terem mandato, mudança de mentalidade e compromisso com a cidade, que eles também querem um grupo novo, um nome novo, porque você não consegue encaminhar o seu trabalho dentro da Câmara se você não tem uma gestão séria acima de você. Se você não tem uma estrutura de governo, se você não tem uma linha de atuação. Então, a Câmara também sofre junto com uma má gestão. Então, eu fico feliz porque isso representa uma mudança de mentalidade e está na mão da população essa renovação e essa mudança, em acreditar, em apostar nisso. E, Flávia, uma coisa que a gente tem falado também, que faz parte dessa renovação, é a questão do secretariado. A gente sabe que, pelas questões de limitação de falar de pré-candidatura, mas num futuro hipotético, poderíamos esperar um secretariado não só qualificado, mas também formado por mulheres, principalmente, porque a gente tem visto hoje muitas candidaturas, inclusive, por exemplo, da prefeitura, a candidatura do Guilherme Boulos, deputado Guilherme Boulos, junto a Marta Suplicy, que tiveram compromisso de fazer 50-50 nas secretarias. Você tem em mente algo parecido, algo de secretarias formadas por um maior número de mulheres na cidade? O meu compromisso com as secretarias são pessoas competentes e técnicas para estar à frente dessas pastas, independente de ser homem ou mulher. Eu vou avaliar o currículo, o histórico profissional, mas principalmente a competência técnica. Isso é o principal, porque eu quero resultado. Sim. Se você tem um cargo de confiança, você precisa dar resultado. E para a pessoa dar resultado, ela tem que entender da área dela, da área técnica, e fazer a secretaria funcionar. Exatamente. Aliás, os secretários, eles vão representar o quê? A cara do seu governo. Exatamente. Então, precisa ser pessoas técnicas. Eu bato muito nessa tecla. Se for mulher, vou ficar muito feliz. Se for homem, vou ficar feliz também. Mas precisam ser pessoas com competência. E, Flávia, já caminhando para o final, além da sua experiência
que você tem como secretária de saúde, assistente social, ativista. O que mais te qualifica a ser a próxima prefeita de Poá? Eu sou uma mulher que quero mudar a vida das pessoas. Eu não tenho esse vício na política. Eu não sou uma política de carteirinha, mas eu sou uma pessoa que tem experiência com gestão pública, e isso faz muita diferença. E principalmente eu quero fazer uma política que transforme a vida das pessoas. E quais as principais bandeiras que você quer levantar? Você fala sobre transformação. E a transformação através do quê? O que você quer mudar na cidade para transformar a vida das pessoas? A minha bandeira é a população de Poá. A minha principal bandeira é a população de Poá. Mas é claro, eu tenho grande experiência na área da saúde. Sim. E eu sempre digo o tripé que tem que andar com muita qualidade nas cidades. Saúde, segurança, educação é o tripé que você precisa priorizar em qualquer governo. E é claro que a partir desse tripé, naturalmente as outras áreas elas estão inseridas aqui. Quem defende saúde defende esporte, porque você defende qualidade de vida. Sim. Se você defende educação, que são uma das maiores pastas, se você defende educação, você tem que defender zeladoria, zeladoria das escolas, você defende segurança, haja vista o grande índice de falta de segurança nas escolas. Então você percebe que as áreas elas caminham juntas. Mas esse tripé precisa dar um brinco. Sim. Flávia, eu agradeço muito pela sua presença aqui, agradeço muito por esse bate-papo, e eu abro esse espaço para você fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer esse espaço que vocês me deram, principalmente para ouvir a voz da mulher aqui. Sim. Isso para mim é muito significativo, muito importante. Eu agradeço a todos que estão acompanhando essa entrevista, que vão acompanhar posteriormente, e que as pessoas dentro do coração delas venham acreditar e dar uma oportunidade para um projeto novo na nossa cidade. Flávia, te agradeço muito por esse bate-papo, te agradeço muito pela sua presença e agradeço também a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Meu muito obrigado e até a próxima.